Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Rodrigo Aguiar e eu sou trabalhador espírita já há bastante tempo e me sinto verdadeiramente honrado, muito agradecido pela oportunidade de estar aqui nesse canal trazendo uma reflexão que eu considero muito importante, que tem tomado inclusive mais espaço nas mídias como um todo nos últimos tempos, que trata do impacto do isolamento social por conta da pandemia nas famílias como um todo, certo? E a gente sabe que mesmo nas últimas semanas, nos últimos dias, com perspectivas de maior relaxamento das regras de isolamento social, ainda assim a pandemia continua como uma oportunidade de reflexão bastante importante. E dentre essas reflexões todas que podem ser feitas, eu trago exatamente essa. Como tem passado a sua família durante a pandemia? Algumas pessoas certamente dirão que está tudo bem, que estão aproveitando mais a oportunidade de estarem entre familiares, né? Estar em casa, curtindo um pouco mais a família. Outras pessoas dirão que, a despeito das dificuldades como um todo e das apreensões, têm conseguido passar relativamente bem, né? Estão enfrentando a situação de uma forma unida. Mas eu acredito também que para uma boa parcela da sociedade, essa resposta não é nem tão simples, nem tão animadora. E existem indícios muito importantes e alarmantes para corroborar com isso que eu estou dizendo agora, que para quem acompanha o mercado de medicamentos, sabe que nas últimas semanas houve um aumento expressivo do aviamento de receitas e, por consequência, do consumo de medicamentos para o sistema nervoso central. E aí nós estamos falando de medicamentos como antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos, sedativos e outros muito importantes, mas que revelam o quanto uma boa quantidade de pessoas tem buscado ajuda por não se sentir mentalmente equilibrada. Eu tenho alguns amigos psicólogos, médicos, que têm falado que o número de atendimentos realmente aumentou bastante. E mais do que isso, a complexidade daquilo que está sendo tratado também tem aumentado. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente vê que realmente algo tem acontecido e as causas para isso são claras. Nós já temos visto muitas pessoas falarem a respeito da questão da depressão, da ansiedade, do medo do futuro, do medo de ser infectado, do medo da morte, seja a própria ou de alguém que você ama, ou até mesmo a situação de passar pelo desencarne, né, pela desencarnação de uma pessoa que você gosta. É uma situação muito difícil. O próprio medo de perder o emprego, de não ter como prover a si e a família, a sobrecarga de trabalho por conta, né, do emprego, do cuidado com a casa, com os filhos, por conta até de muita gente estar trabalhando também em situação de home office, o isolamento como um todo, que não é nada gostoso para muita gente, obviamente, e mais a situação política e econômica do país, com tensões e polarizações tão difíceis, e o fato de existir aí uma convivência extrema, onde as pessoas estão muito mais tempo dentro de um único local. A consequência disso é que muitas organizações de cunho social têm emitido alertas a respeito do aumento, da possibilidade de aumento de violência contra mulheres, crianças, idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. E a gente sabe, inclusive, que por conta da pandemia, muitos casos não têm sido notificados. Diminuiu bastante num primeiro momento, mas já existem estatísticas mostrando que
dependendo da situação, temos aumentos de 30% a 50% de casos de violência, desrespeito e desentendimento familiar. Olha que situação complexa. E o que o Espiritismo tem, né? O que o Espiritismo traz para a gente quando a gente avalia a questão da organização familiar? A gente sabe que, primeira coisa, as famílias não são formadas ao acaso. As pessoas que são colocadas, vamos dizer assim, ou que nós colocamos no convívio mais íntimo, são as pessoas exatas, necessárias para os aprendizados de que temos necessidade. Assim como nós somos para elas, também aquelas de que elas têm necessidade. Mas quando eu digo isso, é importante que se faça um parêntese muito importante, tá? Quando eu estou dizendo da necessidade de aprendizado uns com os outros, eu não estou me referindo à necessidade nenhuma de passar por violência, desrespeito, maus tratos, nada disso. E Emmanuel traz para a gente uma orientação muito importante no livro Vida e Sexo, onde ele diz que ninguém é obrigado a suportar a truculência de outrem, de outra pessoa. Tá legal? Violência e desrespeito são situações realmente que precisam ser levadas a sério. E as pessoas que passam por isso precisam ser verdadeiramente acolhidas, orientadas e cuidadas para que elas possam avaliar qual será então a conduta a partir daquele momento, a partir daquela situação. E a gente sabe que às vezes, infelizmente, não é possível a continuidade da convivência. Muitas vezes, infelizmente, é necessário até mesmo acionar meios legais para garantir a integridade física, psíquica daquela pessoa que sofre a agressão. Então, isso não é brincadeira. Mas o foco daquilo que eu estou buscando trazer hoje tem muito mais a ver com as dificuldades, né? A soma de dificuldades existentes no âmbito familiar, e todos nós sabemos que elas existem, pelo simples fato de sermos nós diferentes uns dos outros. E mais do que diferentes, pessoas com um passado onde é necessário reajuste, é necessário reeducação, é necessário o aprendizado do amor verdadeiro. E tudo isso agora, então, potencializado pela pandemia. A gente sabe que, de forma geral, a convivência familiar para muita gente acaba sendo tolerável, porque entre os momentos de convivência íntima, existem aqueles momentos sociais, o trabalho, a escola, os passeios, momentos de lazer, as visitas entre as pessoas, não é verdade? Tudo isso funciona como um verdadeiro mecanismo de amortecedores dos reajustes necessários, dos conflitos que, naturalmente, sairão das arestas que precisam ser aparadas. Mas se isso é assim com uma situação de pandemia, com uma situação sem pandemia, perdão, uma situação com pandemia é ainda pior. Por quê? A gente sabe que, em geral, as pessoas passam, de verdade, poucas horas convivendo entre si. Por conta exatamente do que eu disse, dessas questões sociais. A gente passa pouco tempo dentro de casa mesmo, pelo menos a maioria das pessoas. Mas nos últimos tempos, essa convivência, para algumas pessoas, mais do que triplicou. E a consequência, para algumas pessoas, claro, é que a convivência familiar tem se tornado sufocante, tóxica para algumas pessoas. Tem se tornado, infelizmente, por conta de todo esse desequilíbrio que está havendo, de certa forma normal, estourar com o outro, ser agressivo, agressiva, colocar para fora todo esse desequilíbrio, né? Como até mesmo uma situação de descarga emocional e de tensão que todos estão passando.
Mas isso não é normal. Isso não é natural. Quando eu digo que tem se tornado normal, é porque parece que tem sido a norma para muitas pessoas. Até mesmo para aqueles casos de pessoas que já tinham uma situação de diferença bastante difícil ali de ser tratada, com essa questão toda que a gente colocou aqui, piorou, obviamente, a questão da convivência. Agravaram-se situações de desrespeito. Dentro desse cenário que nós estamos colocando aqui, é preciso que cada um compreenda que não está sendo gostoso para ninguém passar por tudo isso que nós estamos passando. E mais do que isso, a culpa, a responsabilidade do que nós estamos passando não é do familiar que está ali perto de você. Tudo isso que nós estamos passando é um resultado natural da imperfeição da coletividade, do somatório de individualidades imperfeitas que somos todos nós. Claro que dentro de um contexto que nós sabemos que é de transição planetária, transição espiritual pela qual nós estamos passando. É claro que nós sabemos que essa é uma oportunidade de transformação coletiva, mas ela tem profunda ligação, profunda dependência com a transformação individual. Sem transformação pessoal, não vai haver transformação coletiva. E mais do que isso, Jesus nos ensina que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer, basicamente, que as experiências pelas quais passamos são experiências necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento. É preciso que nós reflitamos qual é o nosso papel na estrutura familiar. E como a gente falou agora há pouco, não é uma estrutura que está conosco ao acaso. Sabemos que, como foi dito, algumas situações levam a não ser possível a convivência. Mas será mesmo que diante de tudo isso que a gente está vivendo, nós estamos fazendo o esforço necessário para manter a harmonia dessa estrutura tão importante para o nosso próprio crescimento? Será que não é necessário investir um pouco mais de nós mesmos no próprio equilíbrio para nós, por nós e para aqueles que são tão importantes para nós? É claro que uma oportunidade de reflexão como essa ajuda bastante, mas nem sempre é possível sair dessa situação sozinho. Sair do desequilíbrio, colocar a cabeça para fora da água numa situação em que muitas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos nos afogando. E não tem problema não conseguir sair sozinho. Busque ajuda. Pode ser uma ajuda psicoterápica, pode ser até mesmo uma ajuda medicamentosa, sempre, é claro, com uma orientação médica, uma ajuda religiosa, ou até mesmo de uma pessoa com quem você possa se abrir, uma pessoa que você confia, um amigo, um parente. Mas não esqueça, enquanto espíritas que somos, de buscar a prece, de buscar o Evangelho no lar, momentos de reflexão, meditação, mas acima de tudo, não esqueça que Deus olha por nós. Deus realmente, dentro do seu infinito amor, nos acompanha e nos coloca nas situações que certamente é possível que nós consigamos vencê-las. Não se desespere. E, acima de tudo, não deixe que a pandemia, o desequilíbrio advindo dela, passe como uma avalanche sobre si mesmo. E, principalmente, não deixe que essa avalanche leve para longe de você a sua família,
essa estrutura que é tão importante. É sim possível assumir a responsabilidade sobre si e a responsabilidade no papel que exerce nessa estrutura. É importante que não se deixe levar, que não nos deixemos levar como um todo. Pense nisso. Busque exercer o seu papel de soma, fator de soma no local em que Deus te colocou. E se você gostou dessa reflexão, gostou desses pensamentos de hoje, curta, compartilhe, como todo mundo sempre diz, até para que essas reflexões possam chegar em outras pessoas e talvez ajudá-las de alguma forma. Tá legal? E eu espero então, oportunamente, que nos vejamos no futuro. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.